Bom, beleza. Carregando aqui, já vou abrir. Bom, hoje vamos concluir aí o pedido de venda, implementação das rotinas de inclusão dos itens, exclusão dos itens que ficou faltando e a impressão usando aí um controle table como fonte de dados. Eu já estou abrindo aqui o meu WebDev. Ontem, acabou que no finalzinho da aula eu tive um problema que a internet caiu. Eu tentei reconectar aí, mas não estava conseguindo reconectar no Zoom, que ele começava a conectar e caía. Nós paramos que no momento estava com um erro na inserção dos itens, né, se não me engano. O problema ontem estava bem aqui, nessa string da procedure grava item. Ele estava com uma vírgula aqui, ó. Ele estava com uma vírgula aqui e tinha outra vírgula antes do parâmetro. Então, ele gerou um erro. Eu nem cheguei a arrumar, eu só tirei a vírgula, mas aqui ainda permanece uma falha, que aqui faltou um parâmetro, ó, seria o parâmetro do filtro, pedidos ID. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou direto nele. Esse vem o parâmetro 1, código do pedido vai ser passado ali para poder filtrar e pegar incrementar nosso contadorzinho aqui, item a item. Em seguida, nós temos que montar o item que ele faz aqui, aí o pedido ID, que é o primeiro parâmetro nosso, está passando ali, é o código do pedido. O segundo, o no-space, é o código do produto. Como a gente passa a coluna da tabela, que é uma string com o código e a descrição, eu fiz o extract string aqui. O terceiro, que é a quantidade, vem lá de cima. O valor unitário, vem lá de cima. E o subtotal. Então, isso aqui vai gravar nosso item. Acho que a parte de baixo estava legal. Vamos fazer o teste, então. Só confirmando, tá? O único problema de ontem, eu acho que a hora que eu estava mostrando, quando eu identifiquei, já tinha caído a conexão. Era uma vírgula que estava aqui a mais. 3/12/2015. HD. Ele retornou um erro. Deixa eu ver o que é aqui. HDD function, chamada erro HDD. Vamos dar uma olhadinha ali. Essa não tinha visto ainda não. Tá como no nível recorde. Vou tentar ver a descrição do erro aqui. Aqui, vamos ver. Estranho. Deixa eu recompilar aqui.
Deu no outro aqui. 15. Agora ele aceitou, acho que era alguma coisinha. Ele deu erro então na string ainda. Parâmetro. Eu acho que é o nome do atributo que está errado. Ó. É ITID. Eu peguei, me confundi, ó, eu peguei daqui. Não é esse cara. Que ele retorna para a gente, ó, o output inserted é o ID do item. Então é esse cara que está visível para mim aqui no retorno, não esse item aí que está somente para incrementar. Então acertamos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que pode estar errado. Não. Acho que é só isso agora. Pedido. Beleza. Salvou com sucesso. Vai ser o 17 aqui, vamos ver. Aqueles erros, ele acabou que gerou um monte de coisa aqui. Vamos tratar isso. E deixa eu limpar essa tabela. Eu estava fazendo vários inserts aqui para testar. Acho que ele acabou ficando aí. Não deveria estar aí. Mas vamos limpar para poder identificar o que ele está fazendo. Limpamos as duas, então. Não tem mais nenhuma. Vamos lá, vou incluir um. Peso 12. Incluir um item só primeiro. Beleza, 18. Vamos ver o que ele trouxe para nós. Ó, ele inseriu 5 itens de uma vez só. Oh, beleza. E ele executou. Insert só. Deixa eu ver aqui. Então, a Ajax está habilitado. O que ele faz aqui, né? Vai os itens, insere, faço pedidos. Deixa eu lembrar aqui o que era isso aqui. Acho que ele tem uma opção aqui. Para corrigir isso. Pedidos. Cheio. Então ele executou
Esse aqui ele precisa, para história de procedure eu tive isso. Acho que é só esse cara aqui, ó. Seria de 5 em 5. Deixa eu só pegar aqui um. Tinha uma propriedadezinha que eu uso no. Acho que eu tinha feito esse acerto. Cadê esse cara aqui? Deixa eu ver se eu cheguei a mudar aqui. Não. É que eu não cheguei a implementar. Para a história de procedure, a gente coloca uma propriedade da conexão para ele não fazer esse tipo de coisa. Ele executou uma vez só, mas ele acabou inserindo 5 registros. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Só um segundinho, vou achar aqui. Deixa eu testar aqui. O motor parou de novo.
Oxente. Porque essa conexão aqui eu não estou usando. Aberto aqui, né? Eu não sei por que do nada ele começou a fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui. Deixa eu só pegar aqui o nome do parâmetro para a gente testar. Vou tentar colocar aqui para a gente fazer o teste. Isso aconteceu comigo até quando aconteceu quem me passou. Eu aprendi a corrigir esse detalhe com o Jorge Matos, mas isso até então só acontecia na execução de Stored Procedures. Com insert dessa forma aqui nunca tinha acontecido. Eu até confesso que eu tinha feito já alguns testes devido àquele erro ontem e não tinha passado por isso não. Deixa eu limpar essa tabela aqui. Beleza, limpou. É que meu motor parou aqui de novo. Fazer um teste apenas atribuindo as propriedades aqui. Eu não sei se eu preciso dar um reopen. Vamos ver se só isso aqui resolve, se ele vai... motor. Foi o que ele resolveu. Eu vou buscar depois saber por que aconteceu isso. Eu não sei. Talvez se porque o insert que estava executando ele dá um retorno ali, então ele tratou alguma coisa como mesma forma como a Stored Procedure é executada, mas para mim é uma novidade, confesso para vocês que até então esse problema eu só tinha identificado ele em situações de Stored Procedure. Aí sim a gente precisa definir esses dois parâmetros aqui, o Access e o Cursor Options. Isso aqui é indispensável, tá? Para evitar esses múltiplos inserts aí, no caso da execução via o HExecute. Quando usa o SQL exec, se eu não me engano, não tem esse problema, tá? Então, apenas por caso aí quando a gente usa o HOpenConnection, isso daqui é um fator interessante. Ó, eu vou deixar isso aqui comentado.
pensado para múltiplos inserts em caso de storage procedures. Vou colocar assim, e agora também em inserts. Então, bom que não precisa abrir a conexão para poder fazer o insert. Bom, legal, então a gente já vamos retornar lá a inclusão dos nossos itens. Deixa eu só fechar aqui um outro projeto, que tem um outro projeto aberto aqui, o WebDev piora. Eu vou excluir esses caras de novo. Vamos fazer uma inclusão limpa ali. Beleza, agora não temos registro nenhum, então. Vamos voltar aqui no pedido, já que ele gravou. Vou aproveitar aqui e já incluir algumas coisas aqui, ó. Nós precisamos do seguinte, eu vou colocar um botão aqui, essa coluna aqui, essa última, não sei se vocês se lembram, é uma coluna do tipo container, tá? Então eu vou colocar um botãozinho ali. Esse aqui vai ser o botão para excluir os itens, tá? Vou colocar o botãozinho aqui normal mesmo, depois vocês podem colocar outros, que nem nós, botão arredondado, com aquelas aparências bonitinhas, sem problema nenhum. A ideia vai ser o quê? Aqui vamos excluir o item do grid, tanto quando tiver em modo inclusão, que não precisa fazer exclusão da base de dados, tanto quanto já está, quando tiver já salvo no banco de dados, nós precisamos excluir lá primeiro, depois aqui. Se não tem lá, não tem problema, a gente pode excluir só daqui. Para a gente não precisar ficar fazendo muita verificação quanto a isso, qual que vai ser a ideia? Se está em modo inclusão, nós sabemos que nenhum item desse está no banco de dados. Então, após salvar, a gente faz a inserção. Se ele estiver em modo edição, significa que sempre já vai estar no banco de dados. Inclusive, se eu precisar acrescentar um item a mais, eu vou acrescentar um item primeiro no banco de dados, se retornou um ok, eu adiciono ele na tabela. Se deu problema na inclusão do banco de dados, não vamos nem inserir aqui. Porque quando eu for excluir, eu já sei que se não é inclusão, eu tenho que excluir primeiro do banco de dados para depois tirar ele da tabela aqui. Então, vamos fazer uma procedurezinha rápida aqui. A gente tem o grava item, eu vou criar uma nova aqui que vai chamar ERC exclui item. Vamos receber aqui o código do pedido e o código do item. Algo simples também. Vai ser aqui um delete from pedidos underline itens, acho que é esse o nome da tabela. Pedidos underline itens, isso mesmo. Então, delete from pedidos underline itens, where pedidos id é igual mais pod pedido mais end pedidos, qual é o nome da, acho que é pedidos underline itens id, pedidos underline itens id é igual ao code item. Eles estão delete from pedidos underline itens, where pedidos id é igual ao código do pedido, onde pedidos itens igual ao código do item. Beleza, se executou, dou um result 1, se não, esse é bem simples. Result 0.
Então, se excluiu. Vamos voltar lá, então, no pedidos. Então, aqui no botãozinho de excluir, o que eu preciso verificar? Vou colocar ele Ajax. Então, if pedidos.newRecord for igual a true, o que eu preciso fazer? Se ele for, eu vou fazer o contrário, ó. Se ele for igual a false, quer dizer que eu estou editando. Então, eu preciso excluir do banco de dados. Aí eu daria aqui if prc exclui item pedidos id, e como nós estamos na tabela, né, vai ser o coluna item. Se for maior que, vou colocar assim, se for menor ou igual a 0, significa que não excluiu do banco de dados, então eu dou um return. Eu paro por aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, para dar uma mensagem adequada, eu vou fazer aqui nosso edit auxiliar igual a 0. E se ele executou, eu falo que o edit auxiliar é igual a 1. Vou colocar entre string aqui, acho que não precisa, mas beleza. Então, se excluiu, se passou ali por cima, a gente faz o table delete. É só isso aqui, exclui a linha atual, tá? Exclui a linha do controle table. Beleza. Aqui embaixo a gente faz a verificação, if edit out for igual a 0. Então a gente faz o msg error. Atenção aqui. Erro ao excluir item. O else não precisa. Se ele excluiu, não vou dar mensagem nenhuma. Só vou dar o set focus. Set focus. No combo produtos. Dependente do que ele fizer, volta o foco para lá. Ou se for incluir uma linha, ou enfim. O que precisa ser feito aqui também? Ó? Se excluiu, eu preciso atualizar o nosso edit ali, né? Ó. Edit, vou colocar assim. Como é que era o nome dele? É só subtotal. Subtotal menos igual a col subtotal. E poderia fazer aqui duas formas. Vamos atualizar o totalizador. Poderia gravar direto logo, dar um HModify e dar um file to page, ou eu posso atualizar dessa forma aqui e só dar o HModify. Vou fazer aqui, aí eu preciso dar um page to file para atualizar da tela, ou eu posso atribuir direto o campo. Se eu quero atualizar só esse valor aqui, que vai ser o subtotal, então eu posso fazer assim, ó, pedidos.valor total menos igual. Posso colocar igual ali já o... Peraí, isso aqui está errado. Acho que é valor total o nome do controle. Deixa eu confirmar ali na tela. Esse cara aqui, ó, valor total. Então, pedidos valor total, eu coloco igual a ele, que já vai estar atualizado. E aí eu dou um HModify. Pedidos. Poderia executar um update aqui, talvez fique até mais rápido. Mas vou usar o H aqui, as funções H do WebDev mesmo, que é mais simples e vai ficar rápido. Então,
Então, beleza. Se não está em inclusão, está em edição, significa que os itens todos já estão no banco de dados. A gente exclui do banco de dados, se excluiu, atualiza o registro PAI e volta para a tela. Se não excluiu do banco de dados, ele não vai fazer nada, vai dar uma mensagem falando que não foi possível aí. Nesse botãozinho aqui também, inclusão de item, tem a outra situação. Se pedidos.new record, se ele tiver em modo inclusão for igual a false, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, incluir o item. Então, aí eu chamo PRC, que a gente já tem a procedure, grava item. Aí a gente passa aqui, pedido.pedido-id. O produto, aqui já é o combo direto, né? Não é da coluna, nós estamos adicionando. Quantidade é o edit quantidade. Edit valor unitário. E aqui vai ser edit quantidade vezes edit valor unitário. Beleza, então aqui eu faço o quê? If, esse aqui também retorna o item, né? Então, se isso aqui for menor ou igual a 0, significa que deu erro. Então, eu vou dar um return aqui, O que eu posso fazer? Eu posso dar um return aqui. Esse cara já é Ajax. Também eu faço a mesma coisa de lá. O edit auxiliar eu atribuo 0 para falar que deu erro. E se ele incluiu, eu não vou dar mensagem no caso de inclusão, que vai ficar um processo muito ruim. Só se der erro mesmo, a gente para. Então, se der erro, ele não vai executar isso aqui, não vai adicionar o item na linha, e eu só verifico aqui. Se o edit out for igual a 0, msg erro. Atenção aqui. Erro ao gravar item. E volta o foco lá pro combo. Vamos dar uma olhada como ficou. Beleza, um HD, gravar. Bom, gravou, vamos sair. O produto está aqui, vamos entrar em edição. Os dois itens estão aqui. Só para listar eles aqui. Pedidos. Os dois itens estão aí. Vou excluir o item 2. Agora já excluiu. Ficamos só com o item 1. Agora eu vou incluir. Nós já não estamos mais em modo de inclusão, né? Então ele vai fazer a inclusão direta aqui no banco de dados. Gravou. Inseriu o nosso item lá. Então, beleza. Essa é uma forma que tem para a gente trabalhar aí com pai e filho. Existem outras maneiras aí também. Essa é uma forma simples. É lógico que seria interessante tratar melhor essa questão de integridade, de transação, né? Porque da forma que está aqui, ainda dá para você amarrar a questão de erro de integridade via programação, até dá para você prender mais aí. Mas o interessante é fazer via transação mesmo, essa situação aqui, porque o web é muito complicado essa parte de sessão, às vezes no meio da gravação a sessão cai, ele não conclui, então tem muito risco aqui, né? Esse seria o ideal. Vamos fazer o seguinte, nós precisamos fazer aqui, só conferir isso aqui, o valor aqui não bateu,
Ele diminuiu. Deixa eu ver se foi questão de tela ou 1700 só. Segurou aqui o motor. Depois de gravar, ele não atualizou aqui na exclusão do item. Ou eu esqueci de colocar. Ele não está batendo, não. Ele está 1700 aqui só. Vou dar uma conferidinha rápida lá. Eu não vi se na hora que grava. Ver se na hora que grava ele está fazendo certo o valor. Os 700. 2000, beleza. Vou excluir. Ele não atualizou aqui, ó, na hora de excluir. Se bem que aqui, como está em modo de inclusão, né, acabou que ficou os 2000 ainda. Acho que é por isso. É como eu não excluí. Opa, era o produto 23. Ele não está editando esse cara aqui. Deixa eu ver se ele está vinculado. Tá, ele está vinculado ao valor total. Valor total menos igual ao coluna subtotal do valor total. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, aqui que ele já não pegou. Deixa eu ver que valor que ele está pegando aqui. Ele nem passou aqui. Se for menor ou igual a 0. Ah, pô, eu coloquei no lugar errado. Se for menor ou igual a 0, significa que deu erro. Então ele não entra. Vamos, motor. Eu não precisava salvar, vamos ver 24, eu volto. Beleza, agora ficou certo então. Então tranquilo, então ele dá a carga no load e faz essas transações aqui. Eu não fiz o que aqui? Não fiz para ele editar, tá? Dessa forma aqui. Nesse grid aqui, dessa forma, eu acho um pouco ruim editar, que ele acaba ficando muito processamento, porque eu teria que fazer, teria duas formas de fazer, a princípio, na minha visão aqui, né, com esse grid. Eu criar uma coluna com valor, se foi alterado ou não, e quando eu entrar em alguma coluna e fizer uma modificação, eu seto ela como alterado, e no final eu edito as linhas, né, que foram alteradas. Poderia fazer o quê? Um for each row of table, né?
esse controle aqui, e verificaria se teve alteração nessa linha. Teve alteração, em vez de eu inserir, eu só edito, esse registro lá na tabela, tá? Mas eu acho um pouco trabalhoso nessa coluna. Seria legal se eu pudesse colocar a linha em modo de edição e bloquear o restante, né? Aí ficaria para web mais legal. Porque senão eu vou mudar o produto, eu quero mudar alguma coisa aqui. Ou então eu faria o quê? Modificou a coluna, ele tem o whenever modify da linha. Ao sair, eu poderia dar um update nesse registro aqui, dar um execute update. Não é pesado, também funcionaria, ficaria legal. Eu vou fazer a exclusão aqui rapidinho para excluir o registro inteiro. Nessa exclusão aqui, seria legal usar o YesNo. Como nós estamos com o tempo curto, eu vou ver se eu consigo fazer isso e mostrar para vocês. Até dá para fazer, eu sei que dá, mas talvez tenha que ajustar alguma coisa do código, então não vou fazer agora. Pegar lá do nosso template de controle já a célula que tem o YesNo pronta, podia arrastar ele para cá como se fosse um controle e usar ele aqui, sem problema nenhum. Mas vou deixar isso para mostrar no sábado. Então aqui eu vou fazer o seguinte, delete. Eu vou fazer só um teste aqui, porque eu acho que ele já está ele está configurado já para excluir em cascata. Então eu vou fazer aqui, ó, hdelete pedidos. If hdelete pedidos, então edit aux igual a 1 else edit aux é igual a 0. Fazer esse botão, aí não funciona aqui a Ajax, então não vai adiantar não. Se ele excluiu, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar um page display, previous page, que é para voltar para nossa telinha do vídeo, que já excluiu o registro, não interessa para a gente mais ficar aqui, ele volta para lá. Se não excluiu, eu vou dar uma mensagem de erro aqui. Dá um info mesmo, info h-error. Esse full details aqui. Então tem pedido 22 e o 24. Não tem nenhuma sessão e está travado ainda. O 23 não tem item, eu vou excluir o 22 aqui. Vamos ver, deu conflito de integridade. Então ele está fazendo o contrário, ele não está deixando, porque eu tenho item, né? Acho que não foi feita então dessa forma lá na análise, acho que eu não defini para ele excluir em cascata. Ele não está permitindo alterar aqui enquanto tem um filho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar vou excluir todas de hexecute mesmo. Delete from pedidos itens where pedidos id é igual pedidos ponto
pedidos ID. Então, se executou, excluiu os filhos, aí a gente mata o pai e volta. Eu vou dar um H free query aqui. Beleza, confirma, delete from pedidos itens, where pedidos ID. Isso aqui deve resolver. Então, 22. Ó, tinha 22, não tem mais. E o 24, o 23 não tem filho. Confirmou. 24, acabou, não tem mais nenhum. Se eu fosse editar isso aqui e inserir o item, vamos testar, entrando em modo edição. Esse já estava, né, com o totalizador errado, então por isso ele ficou. Ela adicionou os dois itens certinho. Vou excluir um deles. Certinho, legal. Então, a funcionalidade é de inclusão, exclusão dos itens e do registro total. Tá, esse trace aqui não incluir, então vamos tirar. Do meu tá tendo esses problemas ainda, infelizmente, aqui do motor de desenvolvimento tá travando. Aí ele dá essas lenteadas. Enquanto isso, eu vou tirar esses traces aqui. Beleza, confirmou a exclusão. Eu vou iniciar aqui logo uma impressão. Algo simples, só não vai dar tempo de terminar, mas eu vou iniciar aqui. Vou incluir aqui mais um botão. Deixar aqui para fechar, vou mudar esse aqui para imprimir. A ideia é o quê? Para a gente fazer a impressão usando um table, bastaria eu preencher um controle desse qualquer, browser mesmo, e usar ele. Tem a opção na hora do reporte de criar um relatório usando a fonte de dados, um controle table qualquer, de qualquer página, de qualquer lugar. Então, eu poderia ter um table aqui invisível, que vai ser preenchido via programação. Essa daqui é uma ideia que eu vou copiar depois por lá e vamos criar um botãozinho a mais. A gente pode criar lá no grid e usar isso aqui para preencher, tá? Então, eu vou querer o quê? Eu vou querer código do pedido, o nome do cliente, a data, produto. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aqui, 8 colunas. Então, eu vou querer aqui código do pedido. Criar só para fazer a observação, eu criar uma query ali e usar para fazer um relatório seria mais tranquilo, sim, mas a ideia é mostrar um recurso, tá? Por isso que eu vou preencher aqui. Eu uso muito esse recurso aqui para relatórios, porque o Populo tem muitos relatórios que tem muito processamento que deve ser feito antes. E entre usar essas queries do WebDev com joins, ou usar ela de alguma forma para fazer a montagem da estrutura do meu relatório, eu prefiro usar um Stored Procedure. E quando eu uso Stored Procedure,
eu já preparo ela para me devolver as linhas todas processadas no formato que eu preciso, mais simples possível para o relatório. Então, eu não diria para vocês que, de repente, para imprimir apenas um pedido aqui na tela, essa seria a forma mais fácil. Mas, em muitas outras situações, vocês vão ver que essa forma aqui, além de ser mais fácil, tem um desempenho muito legal. Então, vocês têm muitas outras aplicações para colocar ela. Relatórios aí mais sofisticados, vamos dizer assim, né? Que você precisa fazer muitos processamentos para depois fazer agrupamentos lá no relatório. Você pode fazer todo o processamento no Stored Procedure, retornar as linhas já no formato de uma tabela e usar essa tabela aqui para ser a fonte do relatório. Lembrando que a Stored Procedure é muito rápida para fazer o processamento e, quando bem analisada, você já tem um desempenho muito bom. Então, nós temos, por exemplo, aqui relatórios de ranking que faz grandes processamentos no servidor. Nós não temos assim, não é a base de dados, a quantidade não é tão grande, mas a complexibilidade dos cálculos são bem... É um relatório bem complicadinho. Então, a gente, inclusive, um deles, a gente usa até mais de uma tabela temporária para poder fazer condições específicas que tem nesse relatório. E, no final, ele devolve para a gente a listinha já toda calculada, ordenada, e o máximo que eu faço é, se eu precisar de um agrupamento, alguma coisa, eu faço um relatório. Mas ele já vem todo prontinho aqui para mim. Então, aqui no WebDev, eu não trabalho nada de joins, de for each, de whiles por aqui. Eu faço tudo no banco e retorno pronto já, formatado. Só para mim formatar no relatório a impressão. Fazer aqui data do pedido. Vou colocar cliente. Colocar produtos. Produto, aliás. Quantidade. Valor unitário. Deixa eu colocar isso aqui, ocorrência, quantidade numérico, produto é texto. E aqui, subtotal. Deixa eu ver, não, eu não vou pôr vendedor, não precisa. Vou colocar aqui só 7. Aqui, tab imp pedidos. Só para ela ficar com a visualização melhor aqui, vou marcar aqui o overlay. Beleza, está invisível. Então, a ideia é o quê? Quando eu clicar no imprimir, eu posso fazer um select lá no banco com join, eu posso fazer uma stored procedure que execute e popule esse cara aqui. E, em seguida, eu executo meu relatório. Então, a ideia é o quê? Como eu queria mostrar a execução do stored procedure, nós vamos criar um stored procedurezinha simples aqui para retornar isso. Então, vou criar aqui um new stored procedure. Vou dar um nome aqui de SP pedido. O que eu preciso aqui de... Vou deixar ele aqui. O que eu preciso de parâmetro? Eu preciso de um parâmetro que vai ser o código do pedido. Vou colocar o tipo int aqui. E isso aqui eu não preciso. Então, eu vou passar o que para essa stored procedure? O código do pedido que eu quero imprimir. Vou criar aqui, criou a stored procedure, tá? Executar. Eu vou mudar aqui para alter só para a gente poder ir fazendo e salvando, tá? Lembrando que para salvar ela já no banco, você tem que sempre executar. Então, eu dou o alter procedure e ele executa. Então, vai ser algo simples. Eu vou criar aqui... cadê? Deixa eu fazer um
select todos from pedidos. Beleza. Vamos criar aqui com o John. Eu vou usar o query design para ficar mais rápido. Então, eu tenho um pedido, eu vou adicionar aqui a tabela de clientes e a tabela de produtos, para a gente pegar a descrição. Então, beleza, o pedido já está aqui, ó, o cliente já tem a ligação, só vou mandar ele selecionar todos do pedido. Do produto, ao produto que faltou a tabela do produto itens. Então, aqui eu vou mostrar todas de pedidos e todas de pedidos itens. Então, beleza, eu quero as informações aqui. Isso aqui eu não quero todos, vou limpar. Eu quero só o pedido ID, a data do pedido, o nome do cliente. Eu quero o nome do produto. Aí eu quero... Eu não coloquei o pedido item aqui, eu vou deixar sem mesmo, é só para a gente ver a impressão. Eu quero aqui a quantidade, o valor unitário e subtotal. Então vamos ver o que ele retorna para nós. Nós estamos sem nenhum... Exclui todos os pedidos, né? Beleza. Deixa eu criar um, só para a gente ter uma visualização melhor ali. Então, 3 do 12, notebook. 2 HDs. Uma sapatilha. Beleza, vamos lá ver. Lá, então nós temos aí os 3 itens. Eu estou trazendo todas as linhas aqui junto, porque daí eu faço o quê? Eu só crio uma quebra lá no nosso relatório e está pronto o pedido. Dá para formatar pai e filho lá. Para fazer a quebra, o que eu preciso? A gente precisa já ter isso aqui ordenado. Ordenado pelo... Tem que estar ordenado pelo atributo que nós vamos fazer a quebra. Então, eu vou colocar aqui, nós vamos quebrar por ID do pedido, né? Então, eu preciso colocar aqui um order by pedido ID. Cadê aqui? Pedidos ID. O que acontece? Se não tiver esse order by aqui, o relatório se perde, tá? Mesmo que ele deixa você adicionar a quebra, mas ele não monta a quebra corretamente. Então, sempre o atributo que vai usar tem que ter a quebra. Vamos voltar aqui para a nossa história de procedure. Bom, aqui a gente poderia fazer, né? Fazer aqui processamento que quisesse, mas nós não vamos precisar, só estou criando a história de procedure para retornar. Eu poderia fazer um processamento aqui, criando tabelas, criando cursor, e depois no final retornaria aí um select. Nós vamos retornar direto select aqui. Então vou incluir aqui, ó, where pedidos ID é igual ao nosso parâmetro lá, ó, código do pedido. Minúsculo name, então eu tenho que colocar ele aqui, ó. Pedidos.pedidos ID. Beleza, então tá legal. A nossa história de procedure está pronta. Então, seria o quê? Eu executo ela passando o parâmetro, ela vai me retornar isso aqui. Então, só para confirmar, ó, eu quero que retorne já na mesma estrutura que está a nossa tabelinha aqui, ó. Tá? Então, tem que vir o código, a data, o cliente, o produto, quantidade, valor unitário e subtotal. Então, vamos ver. Código, data, cliente, produto, quantidade, beleza. Ele vindo na mesma ordem, é só fazer um file to memory table, que ele já vai fazer o quê? O resultado da história de procedure vai popular aquela tabela ali. Então, vai ser só uma execução simples e vai estar pronto. Vamos testar essa história de procedure aqui, ó. O pedido ID é 25. Então, se eu desse aqui um exec, esse cara aqui, 25, o que ele me retorna? Me retornou
a consulta, né? Olha lá. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Executar um storage procedure no LibDev é muito simples. Vou vir no código aqui. Vou usar aqui o Ajax. É o mesmo procedimento do HExecute qualquer. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó, execute mais pedidos ID. Beleza. Se executou sem dar erro, aí eu faço isso aqui, ó, file to memory table. Qual que é a tabela? Tabela itens, meu DS, que é a fonte de dados, ó. Então, isso aqui é o suficiente para popular a nossa tabela, tá? O que eu costumo fazer para eu conseguir fazer essa impressão num botão usando o Ajax mais tranquilo? Eu vou recortar isso aqui. Eu vou criar aqui. Ó, eu sempre procuro fazer dessa forma. Eu crio uma procedure, vou colocar aqui prc hell. Coisa simples. Vou colocar ela Ajax e vou jogar o código aqui dentro, tá? Nem vou colocar parâmetro porque está dentro de uma página, então ele tem acesso a esse atributo aqui, tá? A diferença é o que? Agora eu posso executar isso aqui na camada browser. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu faço isso aqui, ó. Ajax execute procedure. E aqui eu faço a chamada para o relatório. Porém, a gente não tem um relatório ainda. Vamos fazer um relatório aqui rapidinho. Vamos dar uma esticadinha aí, tá? Coisa rápida, uns 10, 15 minutos a gente finaliza. Então, eu vou criar aqui ó, um report, new report. Criar em branco mesmo. Aí ele pergunta qual que é a fonte de dados que eu vou imprimir, ó. Aí você tem aqui vários tipos, ó. Um data file, de uma query, uma nova query, from table control, é esse que nós vamos usar, variável, programação, enfim. Vamos usar esse cara aqui, ó, o controle table. Aí ele pergunta, onde que está esse controle, ó? Ele está na minha página pedidos, aí ele lista, ó, quantos controles que eu tenho. Eu tenho itens e tenho o item pedidos, aí esse cara aqui. Beleza. Tamanho do papel, vamos colocar uma 4 aqui. Vou colocar aqui RPT pedido. Legal. Salvamos. Vou adicionar uns itens aqui. Produto é texto. Deixa eu tudo maiúsculo aqui. Deixa eu adicionar aqui. Eu vou adicionar a quebra, ó, e o break, né? O que eu ordenei lá, o que é o código do pedido, né? Então, vou colocar ele aqui. Beleza. Aí no cabeçalho eu posso colocar aqui o ID do pedido. Numérico. Vou colocar o nome do cliente. Só para a gente ter uma ideia. Eu vou mudar um pouquinho ele aqui, ó, colocar uma bordinha aqui só para... Beleza, e os itens vão aqui embaixo, ó. Então aqui eu tenho é o produto, né? Esse primeiro aqui. Vou colocar aqui a quantidade. Quantidade também numérico. Valor unitário. Esse é ocorrência. E o subtotal também ocorrência. Vamos alinhar eles aqui.
colocar aqui um título, só para a gente... Pedido de venda. Putz, acho que eu não cliquei no salvar, né? Deixa só pedido. Bom, aqui pode pôr qualquer coisa aí, Beleza. Poderia colocar um totalizador aqui, ó. Esse cara aqui é um controle de somatório aqui, você pode contar, calcular. Então eu vou mandar ele calcular um item, ó, no data source. Ele pergunta que tipo que é, soma, eu quero, ele tem outros tipos. Aqui seria o quê? Como se eu fosse imprimir um relatório, por exemplo, com a quebra por pedidos e fosse ter mais de um pedido, aí você teria que colocar um sum on break, porque aí ele soma até a quebra e a cada quebra ele zera, tá? Como aqui é um só, eu posso usar o sum, que ele vai fazer o total. Se não usar o sum on break, quando tem quebra no relatório, ele não para nunca, né? Ele soma, quando chega no outro, ele não começa do zero, ele manda bala. Esse tal soma, o item que eu quero somar, né? Eu quero somar o subtotal. Moeda. Beleza. Vou negritar ele aqui. Então tá pronto aqui. Vou colocar uma borda aqui rapidinho. Cliquei fora, deixa assim mesmo. Só um segundinho. Eu vou deixar essa... Ó, eu vou deixar essa tabela visível por enquanto. Acho que ela não vai dar problema não. Vou deixar ela visível para a gente poder acompanhar aí, só para vocês visualizarem aí quando eu clicar aqui, ele popular ela e abrir o relatório, tá? Então, beleza. Para fazer a impressão, eu vou copiar aqui o código. É simples, tá? Eu uso mais ou menos esse padrão aqui. O que eu faço? Ó? Eu tenho o MyUnicFile, eu crio o nome de um arquivo aqui com o date, seas e o time, tá? Com a data e a hora. Por quê? Imagina o seguinte, se é um sistema que várias pessoas estão acessando, não é o nosso caso, e também eu não tenho assim, um fluxo tão grande, mas já que você tem que fazer da forma segura, né, para quando tem um fluxo grande, é melhor já fazer desde o começo. Então, se você tem um fluxo muito grande e você está gerando arquivo no servidor, tem que lembrar que vários operadores vão fazer esse mesmo procedimento. E quando se fala em criação de arquivo dessa forma aqui, não tem um controle de sessão para isso. Então, se você cria um arquivo com nome estático e outra pessoa manda gerar um relatório no mesmo tempo, vai dar problema, né? Porque as duas pessoas, um arquivo vai matar o outro. E um usuário vai acabar visualizando as informações que foram selecionadas por outro usuário. Então, vai ficar um pouco complicado. Então, dessa forma aqui você evita, né? Aí teria que ser muita coisa, o cara usando hora, minuto, segundo, se calcular aqui para vir até o centésimo, vai ser impossível alguém criar dois relatórios com o mesmo nome. Beleza, aqui eu defino o nome, então, PDF, tá? Que nós vamos usar. O destination, você define o tipo de saída desse relatório. Nós vamos usar o PDF, ó. O nome do arquivo tem que ser passado aqui, o arquivo foi definido. E o comando print report, você passa o nome do relatório. No nosso caso aqui, RPT pedidos. No meu caso ali, o exemplo, eu tinha um parâmetro. Se eu tivesse um parâmetro, bastaria por vírgula aí os parâmetros, tá? Sem problema nenhum. E a gente tem o file display, ó.
Nesse caso aqui, o file display não é compatível com o Ajax. Esse exemplo aqui, então eu vou tirar o Ajax. Não tem problema. Vamos deixar ali e vou deixar dessa forma aqui. Então, o único inconveniente é esse aqui nesse caso, tá? O file display não é compatível com o Ajax, mas não vai atrapalhar a gente não. Essa forma aqui de usar o file display, ele abre no browser, tá? O PDF. Se eu quisesse, por exemplo, abrir esse cara aqui abrir ele já fazer o download do arquivo, bastaria passar aqui mais um atributo, que seria o tipo do arquivo. Aí seria aquele application, eu não lembro exatamente, mas é application, acho que é PDF. É o mesmo do MIME-Tape que tem lá no IS. Depois eu olho e até passo para vocês. Se fosse imagem, por exemplo, eu colocaria aqui a imagem JPEG. Enfim, basta colocar o tipo aqui do MIME-Tape que ele vai fazer o download em vez de abrir no browser. Tá? Para relatório, essa forma aqui é melhor. E eu vou colocar uma propriedade aqui, ó, nesse botão, mandar ele abrir isso numa nova janela. Ó, New Browser. Por quê? Porque ele gera o arquivo, ele abre numa nova aba e não sai do aplicativo aqui. Senão ele sai, você tem que usar aquele voltar. E o voltar em páginas dinâmicas não funciona legal, tá? Ele deve aí, ele tem um negócio chato para isso. Vou testar ele. Então, isso eu tenho 3 itens. Nossa tabela aqui sumiu, né? Ela não ficou visível lá. Bom, e não veio nada também. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar essa tabela aqui. Só para a gente ver mesmo a carga dela. Eu vou deixar ela aqui junto. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui não vai servir mais para nós. Se bem que aqui, acho que ainda assim ele tinha que executar. Porque o botão aqui não é Ajax. Então ele não está... Ele não tá. Vou tirar, vou jogar aqui mesmo. Esse imprimir aqui, ele não tá... Deixa eu só olhar aqui, ele não tá, ele tá limpando. Na verdade, acho que ele até tá carregando, mas como o botão não tá Ajax aqui, ele tá zerando. Talvez tá zerando antes de abrir o relatório. Eu trouxe zerado, como se não tivesse nada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu fiz diferente aqui. Tenho a impressão que ele não populou a nossa... Talvez ele está dando erro aqui. Deixa eu ver. Zec SP pedido. Certo. Certo. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui.
Certo. Vamos ver se ele está executando lá. Então segurou aqui. Ou então ele executou. Deixa eu fazer algo rápido aqui. Select ela proceda? Não, ele executou porque eu mandei parar caso desse erro aqui, né? Ele executa a stored procedure, na verdade, não. Cadê aqui? Então, lá no banco que você gravou, lá você tinha colocado alterar para não gravar, Gravei. né? Uhum, porque ele está executando já. Tá, então ela está salva aqui já. Ó. Nossa stored procedure, ela está aqui. O caso é que ele não está populando a nossa tabelinha ali. Quer ver? Só para fazer um teste bem rápido. Tô achando esquisito porque dessa forma aqui, com Ajax Execute, ele não está executando porque o botão não é Ajax. Mas eu uso bastante, assim, ele deveria popular. Esse cara aqui está habilitado. Ó, ele está executando aqui. File to memory table. Beleza, eu vou parar ali só para ver se ele vai entrar ali. Vamos ver se ele, só se ele não estiver entrando lá, né, na procedure. Ó, mas ele está vindo. Ó, executou e deu o file memory table. Ele não dá para ver nada ainda. Pedidos. Ó, ele não preencheu esse cara aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, ó, vamos testar aqui rapidinho. Eu vou chamar esse cara aqui. Vou tirar ele daqui. Vou jogar no botão Ajax aqui, ó. RC. Como que é o nome ali? Hell. Eu vou deixar aqui só acho que eu lembrei que eu deixa eu só confirmar aqui eu acho que eu estava fazendo isso. O que acontece? Como o botão não é Ajax, ele faz a carga. Ele dá o file to memory, porém ele dá um reload aqui. Nesse reload ele zera de novo a nossa tabela, tá? É por isso. É que na verdade eu não estava vendo aqui, mas para esses caras aqui é só confirmar. Eu acabei que executei em algumas situações aqui com botão. Eu vou ver depois aqui por que isso aqui não funcionou, porque era para funcionar. Ele dando esse Ajax Execute aqui, mas ele não populou. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr esse botão aqui, nós vamos executar, e ele tem que preencher lá. Se ele preencher, aqui a gente só imprime. Então, aqui só tá para imprimir, ó. Beleza. Algum detalhe, talvez, que eu esqueci aqui, não me atentei. Beleza. Ó, é o que eu fiz errado, ó. Vocês prestaram atenção aqui, ó, tá vendo? Eu acabei que mandei ele dar o file to memory na tabela errada, ó. Uma falta de atenção mesmo. Eu imaginei que era alguma coisa, alguma zebrada minha, ó. Aqui o file to memory não é table imp pedidos, ó. Então agora coisinha simples. Então eu vou voltar aqui ao nosso Ajax Execute. Apesar dele acusar aqui, ó, que não está sendo invocado de um evento, ele fala que isso aqui é para ser usado no server, né? Então ele funciona legal.
Então, eu vou imprimir aqui agora. Agora ele trouxe os registros, ó. E, cadê os nossos dados aqui? Tá vendo? Ele, na verdade, o que ele fez? Por conta desse reload, ele não está mantendo aqui. Ele era para manter, mas... Enfim, ó, o relatório está aqui. Aí seria formatar adequadamente, mas queria só mostrar para vocês como é simples, né, fazer a execução da Stored Procedure e o relatório, né, dessa impressão. Eu achei legal porque nós fizemos alguns testes aqui em alguns relatórios nossos que a gente tem que fazer um processamento um pouco grande. Então, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Cadê? Esse cara aqui que eu estou fazendo os testes, ó. Então, eu tenho, por exemplo, aqui esse cara aqui, ó, Rank Criadores. Então, ele tem muitas regras, né, para a gente fazer essa impressão. E a estrutura do sistema é uma estrutura simples, é baseada em poucas tabelas, para a gente evitar ficar redundando essas informações. Em alguns casos, isso pode ser ruim, porque pode ficar uma carga muito pesada, e para outros casos, que é o nosso aqui, fica bom, porque eu posso fazer o processamento baseado numa tabela só. Então, fica um pouquinho maior o código do processamento? Fica, mas eu gosto de mexer até aqui na SQL, porque a gente consegue fazer tudo aqui. Então, nesse cara aqui, por exemplo, eu uso duas tabelas temporárias, que eu faço processamento e alimento elas. Tá? Então, eu faço um cursor, eu tenho alguns inserts, algumas regras. Depois dessas regras, eu preciso fazer mais um cursor e definir outras regras, outros inserts. São alguns cálculos um pouquinho trabalhosos de fazer, porque o resultado, né, que o cliente precisa, resultado final um pouquinho chato. Então, eu preferi fazer aqui. E o que eu retorno? Ó, eu tenho duas formas de retornar isso aqui. Como eu alimento isso numa tabela temporária, eu alimento os registros de forma analítica. Então, o operador, no caso, até tenho duas opções. O cara precisa de um relatório para conferência, precisa de um relatório somado. Então, nessa mesma procedure, eu tenho pronto as duas formas. Eu tenho já a analítica e tenho a sintética. Se ele quiser a analítica, eu retorno detalhado, já totalizado, somado, só que de forma detalhada. Se quiser completo, eu faço agrupado o retorno aqui, ó. Então, essa mesma procedure, ela serve para mim como base em dois relatórios, tanto o sintético quanto o analítico. Eu não preciso fazer duas vezes, eu faço uma vez aqui e só agrupo ou não, tá? Então, isso aqui que eu acho legal. Se eu fosse fazer todo esse processamento aqui lá na camada cliente, ou invocando, usando os H da vida, isso aqui ficou a carroça, demora um tempão. E nós até fizemos alguns testes só para comparar. E aqui, esse procedimento aqui não demora, acho que não demora um segundo, quer ver? Esse cara aqui. Ó, ele não demorou nem um segundo. E ele retorna pouquinha coisa, mas a tabela que ele processa tem várias colunas até. E aqui ele retorna pouquinho registro, ó, 25 linhas. Beleza, não tem tanto, mas ele faz um cálculo aqui numa tabela que tem, se eu não me engano, tem 1000 e poucos registros, só é pouco. A tabela mesmo, geral zona, ela tem, acho que mais ou menos aí, deve dar uns 30 mil registros, 40 mil registros. Não é muita coisa também, mas o desempenho é o mesmo, tá? Às vezes, quando eu executo a primeira vez, demora um segundo, às vezes demora, não dá nem, dá zero aqui. Usa uns milésimos aí. Então, o desempenho é muito bom, né? E aí a velocidade disso fica por conta do seu servidor. E a facilidade lá no WebDev, na hora de imprimir também, no meu ponto de vista, é muito melhor você pegar já os dados formatados e você só imprimir. Fazer o seu agrupamento, se for o caso, fazer aí as quebras, né? Em outros casos, aí, se precisar de subrelatórios também, você pode usar sem problema nenhum. Poderia usar duas fontes de dados, tabelas, se quisesse. Eu acho legal. Então, eu queria mostrar isso aí para vocês e aproveitar essa impressão, não ensinar a fazer o relatório, né, desse objetivo, né, nada de lógica e de regras, mas sim mostrar o recurso, né, e essa facilidade. Interessante que não pesa nada, né? Vocês podem fazer aí depois com um volume grande de dados,
que fica muito rápido, tá? Fica muito rápido. Eu já tive a oportunidade de ver rodando um relatório dessa forma em uma base de dados muito grande e o desempenho foi excelente. Eu acho que se tivesse que carregar as informações aí fazendo alguns joins, porque ali aquele relatório ele te retorna pouquinhas colunas, mas para ele buscar aquelas colunas estão envolvidas ali, são 5 tabelas praticamente. Então, se você fosse fazer joins nessas queries aqui do WebDev, funciona. Talvez não fique tão lento, fique até aceitável, fique bom, mas não fica com o mesmo desempenho que você usar um Stored Procedure, não fica. Eu não vi ainda, pelo menos, talvez alguém tenha conseguido, mas eu acho difícil, porque enquanto menos processamento você faz aqui, é muito mais rápido, né? Com certeza o tempo aqui nosso de resposta é só a carga dos dados vindo do servidor para cá. E você fazendo aqui via programação isso, você vai ter o tempo de processamento mais a carga de dados do resultado, né? Então, fica muito, muito legal isso aqui. Eu acredito que se fosse com PostgreSQL, se fosse com MySQL, conseguiria ter um desempenho assim também, sem problema nenhum. Nós não conseguimos desempenho bom com as queries do WebDev, tá? Conseguimos fazer relatório mais fácil? Conseguimos. Até nós usamos, não falo que não uso e que não é bom. Eu acho que para cada caso, cada necessidade, né, é o ideal analisar qual recurso utilizar, né? Eu acho que até é mais por esse lado aí. Nós temos relatórios simples que é muito mais fácil criar uma queryzinha ali no WebDev mesmo e popular, muito simples. Uma impressão dessa aqui mesmo, por exemplo, faria sem problema nenhum, faria com a query ali. E um relatório mais sofisticado, com mais processamento, sem dúvida nenhuma, eu opto por fazer sempre com Stored Procedure. Se a gente fosse usar um view do SQL, uma view do SQL, é a mesma coisa, tá? Seria a mesma coisa que o SQL, o HSQL Execute, é a mesma coisa, só que aí você dá lá um select todos from view aqui. Funciona, você faz o where. Villani, eu tenho um exemplo aqui de todas das utilizações. Aquele teste que você fez de desempenho, né? Eu fiz com todos os tipos possíveis para fazer comparação. Os comandos são bem parecidos. Na documentação do InDev, do WebDev, tem todas. É fácil de fazer com todos eles. É legal. Bom esse teste, né? Mas aí deu para ter uma noção legal que realmente a Stored Procedure é, sem dúvida nenhuma, melhor. Eu fiz aqui, por exemplo, para cálculo, em vez de trazer os registros, fazer depois correr o retorno para fazer cálculo de juros e multa, eu faço direto no banco de dados e trago pronto, cara. É 10 vezes mais fácil. Verdade. E até a carga de dados é bem mais rápida, né? Meu Deus, sem dúvida. Fiz o teste, né? Trouxe os registros que eu precisava do banco de dados, dei fiz um while lá, um for, né? For, e aí fui calculando o que precisava. Cara, no banco de dados é muito mais rápido. E fora que se você precisa fazer uma correção, você faz no banco de dados, não precisa mexer no sistema. Exatamente. O cálculo, tem que fazer algum ajuste no cálculo, você faz no banco de dados, a saída é a mesma, não precisa nem mexer no sistema. É isso mesmo. Pode a reutilização, né? Se você tem que buscar isso, por exemplo, em outras telas do sistema, você está pronto no banco de dados, né? Um exemplo, né, da reutilização, é claro que isso depende muito da necessidade, né? Eu tenho um outro aqui, esse RKG animal aqui, Essa Stored Procedure, eu tenho os filtros aqui, ela é a base para 4 relatórios. Então, eu tenho o mesmo formato nela. Eu tenho o analítico e tenho o sintético. Então, esse daqui, eu passo os filtros. Eu tenho um filtro para animal jovem macho, animal adulto macho, animal jovem fêmea e animal adulto fêmea. Então, é a mesma base. Eu tenho 4 relatórios. Seriam 4 relatórios diferentes, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, eu tenho um relatório que para o operador, para o usuário final, é como se fosse 4. Eu uso um relatório no WebDev e uso uma Stored Procedure. Pensando por cima assim, mas é mais trabalhoso? Pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas se você for ver também o benefício que isso te dá, vale toda a pena.
Claro, a questão é só o cara se acostumar a fazer isso. Para mim, ainda não encaixou na minha cabeça esse negócio do cursor. Eu vou ter que estudar mais. Por mais que seja uma coisa simples, mas aqui esse FET ali, ele faz por coluna, né? Você tem que Você acompanhar faz. aqui aqui você faz um cursor for um select, então a estrutura que vem nesse select aqui, se você quiser usar essas colunas, aliás, se quiser não, se você colocar, você vai ter que usar, você tem que pôr um parâmetro aqui para cada coluna. Sim, aí depois ele lê por coluna, né? Exatamente, ele insere as colunas do seu select aqui nas suas variáveis aqui, aí você trabalha aqui dentro elas, como se fosse uma coluna do seu select. Isso ainda não está muito claro na minha cabeça, não, mas eu estou estudando. Estou estudando depois que isso aí entrar, nunca mais faço nada no código. Mas é bom demais. Eu acho que, assim, qualquer banco de dados, né, quem trabalha aí, eu, pelo menos, depois que eu comecei a usar, eu não quis mais saber de fazer aquelas Até porque você imagina, por exemplo, um sistema feito Windows, Web e Mobile. Se você fizer tudo banco de dados, o resto é só mostrar. Exatamente. Exatamente. Ó, a gente tem aqui um outro exemplo legal. É claro que, né, não é o intuito aqui mostrar nada de programação e as melhores formas, mas assim, o que a gente usa que tem dado certo para a gente, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas histórias de procedures, ó, para baixar parcela, por exemplo. Essa história de procedure eu baixo parcelas de um contas a receber aqui, tanto do sistema web quanto do sistema mobile, é mesmo. Então, Só manda os códigos e, né, em cada um manda o código e aí ele executa aí. Exato, só passo parâmetro e eu passo o parâmetro, tem aqui ó, o contrato, tal, os valores que eu preciso trabalhar e ele faz tudo aqui, ó. Tem os retornos, ó, inclusive faço retorno de mensagem, faz tudo, né? Então assim, a mesma regra que eu uso para o web, eu uso para o mobile, entendeu? Então você economiza, né? Querendo ou não, você economiza. E centraliza, né? Dá mais performance, centraliza. Depois que você aprende, claro, a gente olha para isso aí, parece um bicho de sete cabeças, parece grego, né? Para quem não está acostumado a programar nessa linguagem TSQL. Mas, cara, tem muito material na internet, é muito bom. Eu não sabia fazer isso até 15 dias atrás, estou fazendo coisa aqui que, não acreditava que seria possível, cara. E você vai fazendo, é interessante que você nota que não é tão difícil, né? É difícil porque é aquele ditado, né? É difícil porque não sabe ainda, né? Mas é simples, cara, é simples e é gostoso. E aqui, ó, esse exemplo aqui, por exemplo, eu faço controle de sessão de transação, ó, faço tratamento de erro, então, assim, é muito seguro e se tratando de web, é mais seguro até que você fazer lá na camada cliente, né? Fica muito mais tranquilo, porque você enviou a solicitação aqui, chegou, aí se ele não fizer, se ele der erro, ele resolve, o próprio banco de dados resolve sozinho aqui, você não esquenta a cabeça com nada, né? É muito bom, vale a pena, cara, vale a pena mesmo. Beleza, então é o seguinte, nós estamos com o conteúdo total, nós estamos um pouquinho atrasado, mas está certo então da gente pegar no sábado, né? Nós ainda vamos precisar ajustar a exclusão disso aqui. Eu vou dar uma olhada com calma no que faltou, nós vamos ter que parar já. Eu vou olhar com calma no que faltou, vou concluir e vou só mostrar para vocês amanhã como é que foi feito. E nós vamos usar um pouco mais de copiar e colar código, que já vou pegar algumas coisas prontas para a gente conseguir visualizar todos os itens aí que ainda faltam. E aí a gente faz amanhã mais um pouco e no sábado de manhã a gente pega lá umas 3 horas, parte da manhã toda, e aí a gente finaliza, depois qualquer coisa tira lá segunda-feira para fazer um balanço aí de tudo isso que nós vimos, alguma coisa que fique para trás. Aí eu acho que dá para a gente finalizar legal. Ficaram com alguma dúvida aí sobre o que foi feito aqui? Quer fazer alguma observação? Pode ficar à vontade aí. Nada? Então vou encerrar.
Bom, beleza, eu vou subir o projeto agora. Ontem eu acabei não consegui subir no final da aula por conta do problema da internet. Mas agora tá tranquilo, eu já vou zipar aqui e vou subir para a pasta lá, tá? Amanhã a gente volta, aí eu volto finalizando aqui os detalhes desse módulo de pedidos. Uma informação aí, Vilani, tentei restaurar o backup do banco que você fez, né? Uhum. Em 2 Windows diferentes não rolou, cara. É que você está usando Express? É por conta disso. Até um detalhe interessante, eu vou dar um jeito de colocar o Express para rodar aqui, porque eu não tenho o SQL diff da Enterprise. E esse backup que eu mandei aí é do Enterprise, que é o SQL que eu estou usando. Eu vou colocar um Express para rodar aqui para poder... Não dá para rodar um script? Até eu tinha uma ferramenta muito boa aqui, eu acho que era eu não lembro se é o EMS ou se é o ED, que ele gera um script de insert já de importação. Mas o script de criação do banco... não, eu vou pegar lá, eu só estou falando que assim, tem que apagar banco, fazer de novo. Que é só criar um banco zerado e executar. É que aí tem, por exemplo, os menus, essas coisas assim, que eu não cheguei a incluir aqui, entendeu? Você não tem nenhum banco aí com esses menus? Tem o banco. Abre aí o menu, deixa eu dar um print nele, então. Abre só o conteúdo lá da tabela de menu e deixa eu dar um print aqui. Não é esse aqui, não. Tem um backup do Express lá em uma das aulas, que tem os menus. Eu abri todas as aulas ontem procurando como é que fazia para o PHP funcionar aqui. É que eu não lembro qual aula que é. Eu vou olhar depois nos textos aqui, mas tem um backup lá. Que aí você poderia o quê? Restaurar aqui lá e importar dele, restaura. Não, só porque assim, a cabeça tá nas outras coisas aqui, eu não consigo nem lembrar disso aí. Peraí, vou tirar um print aqui. Vou colocar o link aí para quem precisar também. Eu vou dar um jeito de colocar o Express para rodar e a gente usa ele. O que nós vamos fazer aqui ainda? Eu vou incluir nessa tabela aqui, eu vou incluir aqui um campinho novo aqui para colocar as coordenadas do GPS, tá? É que eu ainda não sei exatamente aí como é que vai ser o curso do mobile, né? Se vai ter jeito suficiente, parece que ia ter, mas ainda não sei, vamos confirmar isso. E a ideia vai ser o quê? Nesse projeto web aqui, os pedidos vão ser feitos pelo mobile, entendeu? Na próxima etapa aí. Então, nós vamos deixar a estrutura pronta para receber e, inclusive, eu vou alimentar algumas coordenadas que eu já tenho em outro banco para a gente poder testar o mapa, ver como é que joga isso no Google Maps. Vilani, não seria melhor, não estou em defesa de causa própria. Dezembro, para mim, vai ser horrível, eu tenho que entregar minha primeira aplicação Windows WinDev aqui. Mas não seria melhor a gente fazer isso em janeiro, esse curso? Pois é, a gente pode... Eu acho que sim. Podemos analisar, sim. Por conta de estar em cima, né? De repente, para a gente preparar... Estão me ouvindo bem? O Jorge, ele respira muito perto do microfone. Faz um... Corta a gente, cara, tá louco? Então, de repente, nessa situação, a vantagem seria a gente poderia preparar um material mais completo, né? Com mais recursos. Porque a ideia inicial seria a gente fazer uma aplicação aí de pedidos, né? Integrando com esse projeto nosso aqui, entendeu? Tanto lendo os clientes, como fazer o pedido e o envio, né? Então, de repente, com mais tempo, a gente pode preparar mais módulos também. Aí depende da maioria, vamos ver como é que vai ser a procura, né? Quantas pessoas vão querer fazer. Cara, se for janeiro ali, depois do recesso ali, eu tô dentro, cara. Agora, para dezembro, para mim, não vai dar. Eu tenho que entregar até dia 23 e... Corrido, né? Eu acho que vai ter que ser janeiro, Vilani. Beleza, tranquilo. Aí a gente prepara uma grade mais completa aí
E faz aí com o pessoal, até para estimular, faz o pagamento em 2 vezes, pagamento desse mês, pagamento mês que vem e o curso mês que vem, sei lá, uma ideia. Entendi. Vamos analisar Fidelizar os caras, entendeu? Entendi. Só tem 6 participantes hoje. Mas vamos preparar uma grade legal, além de implementar isso, porque aqui já seria uma aplicação prática boa, né? Porque fazer uma integração dessa já vai ter uma experiência legal para poder colocar na prática em outros aplicativos, né? Independente aí do segmento. Mas a gente conseguiria ver na produção aí como que fica bom o desempenho para fazer esse trabalho aí, né? De integração entre um aplicativo web ou que fosse um aplicativo Windows. Hoje, na verdade, nós temos rodando, a gente tem aplicativo mobile que integra com aplicativo em Hyperfile Client Server local, tá? O cara, ele faz a coleta das informações antes de sair da empresa e devolve a hora que chega na empresa via Wi-Fi mesmo. E nós temos outra situação que é feito tudo via internet mesmo. O cara faz a carga dos dados via internet, ele faz os lançamentos dele de cobrança, de pedidos e envia tudo via internet também, tá? Um outro que tá rodando aí piloto é um rastreador, né, que nós temos. Ele fica coletando as informações do GPS, de onde o funcionário está, e envia isso para o servidor, e lá na empresa os caras têm acesso ao mapa, ver isso em tempo real, né? Tem um delay, não é bem um rastreador como de caminhão aí da vida, né? Que usa equipamento mais sofisticado, mas é uma solução legal para a empresa, e não teve um que eu não mostrei isso, ofereci, que o cara não encheu os olhos, não gostou. Inclusive, assim, nós já estamos aplicando tem procura já para outros clientes para essa aplicação, é muito legal, é barato, porque hoje todo funcionário trabalha com celular, tem o consumo de bateria, mas por enquanto os caras trabalham tranquilo aí 1 dia e meio, 2 dias com o aparelho sem precisar da carga. Quando usa o aparelho só para aplicativo, né? Desde que não tenha Facebook, não tenha WhatsApp, que funciona legal. E aí já existe outras soluções aí de bateria estendida, aquele suporte para colocar 2 baterias no aparelho, aqueles carregadores que dão 4 cargas, enfim. Não é mais problema a bateria para aplicativo, né? E o cara não precisa gastar com uma empresa mensal para fazer o rastreamento dos funcionários. Por exemplo, os nossos clientes usam muito motos, né? Isso cai na mão de cobrador, cai na mão de vendedor. Então, o cara tem o quê? Se o funcionário dele, por exemplo, é assaltado, lá o cara rouba o celular com moto, com tudo, o cara ainda tem a possibilidade de rastrear o ladrão enquanto ele não desligar o celular aí, né? Então, às vezes, o cara sai na correria, ele ainda consegue rastrear e, de repente, até recuperar alguma coisa. E tem outra vantagem, que ele sabe se o funcionário dele está trabalhando ou não, né? E tudo isso no plano de dados que ele já tem para fazer os pedidos e, enfim, não tem grandes custos a mais por isso, é só o aplicativo mesmo. Show de bola! Show de bola! Então, tem algumas aplicações boas e dá para a gente enumerar várias outras aí. Acho que com esses recursos aí, serve de base para aplicar em qualquer tipo de aplicativo mobile aí. Acho que vale a pena. Então, beleza, vamos ficar pré-definido isso aí, então. Vou alinhar com o Jorge essa questão da gente fazer aí para janeiro. E aí a gente vai falando e vamos organizando, ver como é que fica, então, essa turma. Beleza, e bom descanso para vocês aí, até amanhã. Obrigado, Vilani, até amanhã.